A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E esta terça-feira falamos de censura artificial, dias de tiro ao alvo, malas esquecidas, mas começamos com o homem que veio do frio. Isso anda... Que veio frio, não veio do frio, veio frio. Veio frio ou então arrefeceu a temperatura. É porque há um espectro aí a assustar a Europa. É uma marca Ruta. O homem até é de carne e osso, pelo menos parece. E foi ele que nos avisou que ou os europeus investem mais em defesa... Ou então nas línguas. Ou no Duolingo. O melhor é aprendermos russo. Ele veio a Portugal, almoçou com o primeiro-ministro e ouviu Luís Montenegro reforçar o compromisso do país em atingir os 2% do PIB em investimento em defesa até 2029. E isto tudo sem pôr em causa o equilíbrio financeiro ou desviar verbas das políticas sociais. Está a ouvir, Almirante Gouveia e Melo. O secretário-geral da NATO ouviu, deve ter acenado com a cabeça, em sinal de concordância, mas, quando foi a vez dele falar, lembrou que 2% é uma meta já obsoleta. E isso era bom, mas era antigamente, agora já não chega. E não chega porque a ameaça da Rússia, sublinhou Rutte, parece longínqua, ou pode parecer longínqua agora, mas ele diz, asseguro-vos que não é. É que a ameaça da Rússia não é só de virem aí os tanques do Sr. Putin por essa Europa fora, há homicídios, ataques cibernéticos e presença de navios russos na costa portuguesa. Perante este cenário, o primeiro-ministro português deve ter ficado com vontade de rever rapidamente a meta dos 2%. Paulo, então e porquê que o Chega demorou vários dias a assumir que havia demasiadas malas no gabinete de Miguel Arruda? Pois, não se sabe, não é? Vejamos, o caso rebentou na terça-feira e soube-se logo aí, nos primeiros momentos, que tinha havido buscas nas casas de Miguel Arruda e que tinham sido apreendidas malas, muitas malas. Pois mesmo sabendo disso, o Chega não denunciou às autoridades que também no gabinete partilhado por Arruda no Parlamento havia ali uma meia dúzia de malas, não é? O partido só se lembrou disso na sexta-feira, depois de não se ter entendido com o deputado sobre a sua continuidade no Parlamento. Para um partido que está tão empenhado em limpar o país, demorou demasiado tempo a colaborar com as autoridades e a limpar a sua bancada, não é? Bruno, há um secretário de Estado a passar entre os pingos da chuva. E é difícil com a chuva que tem caído, não é fácil. E enquanto o país discute as malas de Arruda e os despedimentos do Bloco, Hernani Dias, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, tem as costas folgadas, ou mais ou menos, porque Chega e Bloco de Esquerda, e é curioso que sejam estes dois partidos, já exigiram a admissão do antigo presidente da Câmara Municipal de Bragança, que, segundo uma notícia da RTP, constituiu duas empresas no final do ano passado que poderão beneficiar da lei dos solos, da qual ele também é responsável. André Ventura disse que vai solicitar um parecer à Comissão de Transparência do Parlamento e Mariana Mortágua quer que o governante seja ouvido na Assembleia da República. Mas ambos concordam que Hernani Dias tem de se demitir por falta de condições políticas para se manter no cargo. Nisto, Chega e Bloco até podem dar uma ajuda. O Bloco já sabe como despedir e o Chega pode fazer-lhe a mala. E entretanto está aberta a corrida à inteligência artificial. Aliás, falámos nisto mesmo agora no noticiário. Paulo, mas será que todos os modelos são parecidos? Não são parecidos, não é? Foi lançado de facto esse modelo de inteligência artificial desenvolvido pela startup chinesa a DeepSeek, que aliás falámos no noticiário, é o tema também da história do dia. Sim. Hoje aqui na Rádio Observador, e ontem gerou ondas de choque na indústria e fez cair muitos títulos, muitas ações americanas em bolsa, basicamente porque este motor parece que faz a mesma coisa que os americanos, mas com muito menos recursos, nomeadamente recursos tecnológicos. Ora bom, este motor compete, por exemplo, com o ChatGPT, mas será que são parecidos? Eles até podem ser equivalentes das proezas tecnológicas, mas o DeepSeek não passa nos fact-checks mais básicos quando se fala de assuntos políticos ou sociais. O motor chinês, basicamente, é censurado. Não responde sobre a revolta de Tiananmen e não reconhece, por exemplo, que na China há presos políticos. Aliás, ontem numa brincadeira que fiz com os dois, perguntei... Conseguias perceber as diferenças, não é? Quantos presos políticos há na China?
E ele disse, não há presos políticos na China, o governo trata tudo de acordo com a lei e por aí fora. Fiz a mesma pergunta, quantos presos políticos há nos Estados Unidos? E ele disse, bom, oficialmente não há, mas há algumas ONGs que falam de alguns casos de pessoas nos Estados Unidos que, portanto, um tratamento completamente diferente para dois regimes que, apesar de tudo, são muito diferentes também. E este motor, por exemplo, diz que a China é uma democracia, portanto, temos aqui uma inteligência artificial censurada, que certamente não substitui um motor livre, não é? É assim uma espécie de censura artificial. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.